Carta de São Paulo aos Efésios. A comunidade do Sonho é Meu, de catequese. Carta do Efésio. As 4 cartas aos Filipenses, a Filemon, aos Colossenses e aos Efésios formam o grupo das cartas do cativeiro. Efésios é fruto da longa e amadurecida meditação teológica, contemplando o projeto de Deus para a salvação da humanidade. O olhar de Paulo se concentra em Jesus Cristo no céu. É a ideia central da carta, a qual representa o mistério da igreja, onde Cristo é o ponto de unidade entre Deus e o mundo. Vamos acolher com alegria o grupo que nos apresenta a Carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Filipenses. É o ordem franciscano que nos apresenta a Carta de São Paulo aos Filipenses. A Carta aos Filipenses foi escrita provavelmente em Éfeso entre os anos 55 a 57. Vários motivos levam Paulo a escrever esta carta, sobretudo de advertir a comunidade sobre a divisão causada pelo espírito de competição e egoísmo de alguns. Nela, o apóstolo mostra com vigor que a salvação só depende de Jesus Cristo. Vamos aplaudir grupos franciscanos que nos apresenta a ordem, nos apresenta a Carta aos Filipenses. Carta aos Colossenses, pastoral do batismo. A Carta aos Colossenses foi escrita na mesma data e local que a de Filipenses. Os cristãos de Colosso foram assados por uma heresia que misturava elementos pagãos, judaicos e cristãos, como os pobres angélicos, as forças cósmicas e outros seres intermediários entre Deus e os homens. Nessa perspectiva, Paulo mostra que Cristo é o mediador único entre Deus e o mundo criado. Vamos aplaudir o pastoral do batismo que nos apresenta a Carta aos Colossenses. Carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 1 e 2. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, que nos apresenta a Carta aos Tessalonicenses 1 e 2. Fé, amor e esperança, existência em meio aos conflitos. 1 Tessalonicenses é o primeiro documento escrito no Novo Testamento e do cristianismo. Tessalônica era uma grande cidade comercial, o ponto de encontro para muitos pensadores e pregadores das mais diversas filosofias e religiões. Um problema da vida gloriosa de Cristo. Paulo salienta que a esperança é para todos, e todos participarão da vitória de Cristo sobre a morte. Em 2 Tessalonicenses, o tema predominante é a resistência em meio aos conflitos. Fala-se da urgência do comportamento vigilante e ativo nas situações de perseguição e de opressão. Vamos aplaudir o grupo que nos apresenta a 1 e 2 Tessalonicenses. Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Imaculado Coração de Maria. Carta
Carta de Paulo a Timóteo 1 e 2. Os ministros extraordinários da Eucaristia que nos apresenta 1º e 2º Timóteo. Carta de São Paulo a Timóteo dirige-se não a uma comunidade, mas a uma pessoa em particular, Timóteo, o qual foi discípulo encorajador de Paulo. 1 Timóteo deve ter sido escrita em 64, 65 e 2 Timóteo em 67. Ambas, respectivamente, tratam dos temas da organização eclesiástica e das considerações sobre os últimos dias. O apóstolo, em 2 Tessalonicenses, relembra os próprios sofrimentos e experimenta o conforto de ter combatido o bom combate, de exortar seu amigo e perseverar na vigilância de si mesmo, ainda que deva sofrer por causa do Evangelho. Vamos aplaudir o grupo dos ministros da Eucaristia que nos apresenta 1 e 2 Timóteo. Comunidade de São José nos apresenta Carta de Tito. A Carta de São Paulo a Tito foi escrita mais ou menos pelos anos 64 a 65. Ela é também de conjunto particular destinado a Tito, delegado pessoal de Paulo na ilha de Creta. O centro da carta é a sã doutrina, isto é, a vontade salvadora de Deus, ficando aos presbíteros encarregados de defendê-la contra os que a contradizem. Vamos aplaudir com alegria quando São José que nos apresenta a Carta de São Paulo a Tito. Filemão. Ainda a comunidade de São José, que nos apresenta também a Carta de São Paulo a Filemão. De todas as cartas de Paulo, esta é a mais breve e pessoal. A única escrita inteiramente do próprio punho. Filemão parece ser membro importante da igreja de Colossos. E a carta recebida refere-se a uma recomendação de Paulo em favor de Onésimo, escravo que fugiu de seu patrão.